Oi, pessoal. Então, dando continuidade a essa série aí de vídeos sobre a origem, ou origens, né, da ciência espiritual, esse vídeo se trata de Atlântida. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre Lemúria, pode assistir esse tranquilo, mas depois tenta achar lá nessa playlist o vídeo sobre Lemúria que antecede a Atlântida, né? Então, aí naquele vídeo vocês vão perceber que aquelas, aquela raça, né, de lemurianos, depois, né, de ter havido algumas catástrofes, vulcões, etc., que acabaram destruindo a Lemúria. Alguns, né, aquela parte dos lemurianos que atingiu uma certa evolução intuitivamente, então se deslocaram para onde existia lá, né, a ilha ou continente da Atlântida, né, de Atlântida. Bom, aí vocês vão ver elencados algumas obras que eu acho importantes, né? Existem várias e várias publicações sobre a Atlântida, mas esses que eu coloquei aqui são bastante relevantes, bastante interessantes. Como Crítias, de Platão. Crítias Timeu e Crítias geralmente são publicados em conjunto, né? Em Timeu existe alguma referência sobre Atlântida, tá? Mas, na verdade, Timeu, de Platão, fala mais sobre arquétipos e origem, na verdade, a origem da astrologia, as bases também da astrologia, do significado dos ciclos planetários, Timeu, tá? Já Crítias já fala mais sobre Atlântida, sempre naquele formato, o velho formato dos livros de Platão, que são os diálogos, né? Esse livro é um livro muito interessante, infelizmente não é traduzido para o português, The Secret Teaching of All Ages, do Manly Palmer Hall. É um livro que, por si só, é uma espécie de enciclopédia sobre ocultismo, e lá tem algumas referências sobre a Atlântida. Ciência Oculta e Crônica do Akasha, do Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. Nesses dois livros, especialmente a Ciência Oculta, ele fala bastante sobre a Atlântida, a formação da Atlântida, numa visão antroposófica e cristã. O Michel Armengaud, né, através da editora da Rosa Cruz, publicou recentemente até Atlântida, Mito ou Realidade, traduzidinho, bonitinho, né? E finalmente, um livro fácil pra caramba de baixar em PDF, Digitais dos Deuses, do Graham Hancock. Esse livro é muito interessante porque ele não fala só sobre a Atlântida, ele fala sobre várias civilizações megalíticas em todo o mundo. Tá? Muito interessante, algumas referências, algumas histórias em que ele, que viaja, né, ele vai para todos esses lugares, fala muito sobre o Peru, é muito interessante lá, Machu Picchu, ah, enfim, esse livro é bem legal, fácil de encontrar, baixar de graça em PDF. Na Netflix ainda existe, milagrosamente, esse documentário chamado Revelações Pré-Históricas, né? Tá errado, que históricas, né? Eita, históricas, revelações pré-históricas. Vai lá, se você tem assinatura da Netflix, vai lá, assiste, que é fantástico. O Graham Hancock, ele é um jornalista investigativo, né?
E ele vai nos lugares, na segunda temporada dessas revelações, ele foi até no Acre, tá? Ele vai nos lugares e conversa, né? Quando ele foi para o Acre, ele conversou com indígenas brasileiros, ele conversa com arqueólogos, só que não arqueólogos embotados das leis e limites acadêmicos, arqueólogos que têm esse lado científico do questionamento, né? De encontrar coisas, né? Os monolitos, né? Os megalitos que até hoje intrigam muito, né? O mais famoso é Stonehenge, mas existem esses remanescentes megalíticos em todo o mundo. Né? A Ilha de Páscoa, os Moais, e o Graham Hancock, no documentário dele, ele fala sobre a tal da Birmini Road, ou Estrada Birmini, né? Birmini Road, a 800 metros da costa das Bahamas. Então, é isso aqui, uma foto, tá? Você percebe que isso aqui, obviamente, tem milhares e milhares de anos. Então, são nivelados com precisão, não só nivelados, como também cortados. Então, tem ali uma estrada enorme que sai, né, a 800 metros lá daquele arquipélago das Bahamas, em direção ao Atlântico, né, ali no Atlântico Norte, onde provavelmente existiu a nossa Atlântida, né? Então, o Graham Hancock é muito interessante assistir eh, as entrevistas dele. Ele é bastante odiado, vamos dizer assim, pelos arqueólogos mais ortodoxos, porque ele vai atrás desses mistérios, dessas coisas que até hoje não tem resposta, né? Templos, por exemplo, na ilha de Malta, onde provavelmente viveram os etruscos, que é um povo que até hoje ninguém sabe quais as origens dos etruscos, mas eles tinham uma sabedoria, eles tinham um avanço tecnológico que era comparável aos egípcios, por exemplo, né? E aí tem um capítulo lá sobre a ilha de Malta, a respeito de templos. Ele conversa com uma escritora, que é arqueóloga também, sobre esses templos nas ilhas, né? Não é só uma ilha de Malta. Então, nessas ilhas existem vários templos, e um desses templos tem uma singularidade, que não é, né, apenas voltado à posição solar, né? Guardados os devidos mudanças através da precessão dos equinócios. Mas existem templos na ilha de Malta que são voltados para a estrela Sirius. Então, são coisas assim que a ciência hoje não tem resposta para tudo, é claro, né? Afinal de contas, ciência é apenas um sistema de questionamento, de pesquisa, de estudos, e não detentor da verdade. Então é muito interessante assistam essa série na Netflix, tá? Antes que saia, porque tudo que é bom na Netflix sai, né? Então assistam, porque é muito interessante. No site do Graham Hancock tem muitas coisas bacanas. Recentemente, aquela descoberta de uma estrutura debaixo do platô das pirâmides lá de Gizé, que obviamente isso está sendo abafado, mas é uma fotografia de satélite, não tem como negar que existe aquilo. Agora tem que escavar, né? Enfim, são esses mistérios que às vezes fica sendo desconcertante para os arqueólogos, mas que precisa nós, como civilização, como humanidade, precisamos dessas respostas, precisamos desses entendimentos, né? De onde viemos. É muito pobre acreditar que nós viemos apenas de um Big Bang,
apenas de um aminoácido da água. É muito pobre acreditar nisso, tá? Eu acho que a pessoa que tem um pingo de inteligência, um pouquinho, algo a mais a não ser vento entre as próprias orelhas, se questiona, não, peraí, e tudo isso que é encontrado, por que um templo com foco no movimento de Sírios? Por quê? Né? Milhares e milhares de anos. Enfim, assistam essa série maravilhosa aí, que ainda está disponível na Netflix. Bom, o relato mais completo e detalhado é nesse livro Critias, escrito pelo Platão, gigante da filosofia mundial. Critias é um personagem ou uma pessoa, né, que conta a história da Atlântida. Só que ele conta já por ele mesmo em terceira pessoa, ou seja, ele conta aquilo que o avô dele, Solon, que era um sacerdote no Antigo Egito, tá? Contou para ele. Então ele está contando em terceira pessoa, né? Então ele conta, né, conforme o avô contava, que na divisão da Terra, na divisão do mundo, né, na mitologia greco-romana, Saturno, o Cronos, que era um titã, ele comandava, né? Ele era o deus dos deuses. Mas ele, com medo de que algum filho tomasse o poder dele, assim como ele tomou o poder do pai, ele devorava os filhos, até Reia, esposa dele, né? Deusa Reia, escondeu um dos filhos, né? Que veio a se tornar Zeus ou Júpiter e que tomou o trono do pai. Então, Zeus tomou o lugar de Saturno ou de Cronos como deus dos deuses, né? O deus primordial. E aí ele dividiu todo mundo, né? A Terra entre os irmãos, ele e os irmãos. Netuno, o Poseidon, por exemplo, ficou com o quê? Com os mares, ele é o deus dos mares e também com a ilha, o continente de Atlântida. Tá? E aí ele construiu, né, tudo que tem, construiu a Atlântida, construiu tudo que tem a Atlântida, né? Então, isso aqui tudo que Critias contava o que Solon contou para ele, né? Então, essa estrutura de anéis que justamente era apropriada para impedir invasões, né? Invasão dos gregos, invasão de outros povos, foi tudo ideia de Netuno. E era, né, conta o Critias, que a ilha, o continente de Atlântida, era extremamente fértil, muito apropriado para a criação de animais, enfim, extremamente fértil, extremamente produtivo. Era uma terra maravilhosa, tá? Os Atlantes, por serem, além de serem descendentes, né, remanescentes lá dos lemurianos. E os lemurianos eles já tinham um contato com os deuses, tá? Um contato direto com os deuses. E aí os atlantes já, né, tinham esse contato e também eram descendentes, né? Faziam parte aí da hereditariedade de Clito e Netuno. Clito era provavelmente uma lemuriana, ou, né, segundo Critias, falava, olha, Netuno ele se casou, tomou por esposa Clito, e os descendentes, né, os 10 primeiros reis da Atlântida eram filhos de Netuno e Clito. E aí, esses filhos, eles geraram outra, né? Tendo essa raça dos Atlantes. Então, claro que os Atlantes também tinham um poder,
um conhecimento enorme, né? Então, todo esse conhecimento que nós estudamos como ocultismo, como hermetismo, e a gente vai ver, né, no desdobramento desse vídeo, e num curso que eu estou estruturando de filosofia hermética, todo esse conhecimento veio justamente dos Atlantes, que herdaram dos deuses, que herdaram dos lemurianos também. Então, olha só esse mapinha aqui, né? Um dos mapas que eu achei assim mais interessante aqui é Mu, né? Mu também era conhecido como o continente de Lemúria, tá? E Atlântida também aqui. Essa é a localização mais provável do continente de Atlântida, tá? Que o próprio no livro aqui de Platão, diz: olha, é um continente que abarcava aqui esse espaço, né, toda essa área, inclusive chegando até as colunas de Heracles, que hoje é conhecido como Estreito de Gibraltar, né? Então, essa entrada, vamos dizer assim, né, para o Oceano Mediterrâneo, né, o Mar Mediterrâneo, aliás. E também, olha só que interessante, então, o reino de Atlântida ele se estendia aqui pela Líbia, pela Península Itálica, conhecida como Tirrénia, né? Onde quem habitava? Os etruscos, tá? Então, lembrando novamente a influência dos etruscos, né, para os romanos, toda a arquitetura, todo o conhecimento, todo o poder dos romanos também acabaram absorvendo muito do conhecimento das técnicas etruscas, que é um povo que simplesmente desapareceu. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Você pode consultar livros de história sérios e não existe assim uma referência o que aconteceu exatamente com os etruscos, tá? Mas eles deixaram um legado para os romanos de conhecimento, de ciência, enfim, tudo aquilo que Roma também absorveu muita coisa da Grécia, do Egito, tá? Mas dos etruscos também. E então esse domínio da Atlântida ia até o Egito também, tá? Mas, e conforme, né, também conta Platão nesse livro, Crítias, por volta de 9600 antes de Cristo, ocorreu então uma inundação no continente de Atlântida, tá? Previamente, grupos desses de Atlantes foram também encaminhados para outros lugares, com todo o acervo de conhecimento deles, tá? Eram também telepatas, eram extremamente poderosos, no entanto, e com o passar do tempo, eles foram perdendo a divindade, a conexão com os deuses, a conexão com a espiritualidade, e foram ficando cada vez mais apegados ao mundo material, né? Então, é uma coisa que a gente precisa refletir muito. É por isso, esse é o principal motivo do porquê estou fazendo essa série de vídeos para entender como que uma civilização colapsa, né? Como que uma civilização acaba morrendo. Inclusive, 9600 a.C. coincide com o tal do dilúvio bíblico, tá? Então, mais ou menos nessa época em que Atlântida sumiu do mapa. Bom, outras referências interessantes, mas também numa visão diferente da de Platão, claro, né? É do Rudolf Steiner, principalmente na ciência oculta, né? Ele é fundador da antroposofia. O Rudolf Steiner ele tem uma visão bastante cristã
da realidade. Então, ele fala sobre essas civilizações extraterrestres aqui na ciência oculta, tá? Mas ele fala muito sobre arcanjos, anjos, serafins, entidades saturninas, solares. Então, ele se refere assim, né, aos planetas, Saturno, principalmente Saturno, Sol, Lua, mesmo que para qualquer astrólogo, um astrólogo lendo isso, ele entende muito bem essa referência arquetípica, mas o Rudolf Steiner ele não fala nem que sim nem que não, né? Mas ele diz que são outras versões do Sol, outras versões da Lua. Quando a gente lê a Crônica do Akasha, a gente começa a perceber que tem essas histórias que ele escreve tem muitos e muitos milhões e talvez bilhões de anos. Quando Saturno, Sol, Lua, Terra, outros planetas formavam uma coisa só, tá? Então, a partir daí começou vamos dizer assim, a formar a mônada, a alma do ser humano a partir daí. Né? Então aí os planetas foram se separando, a alma do ser humano foi se formando. Então assim, a Crônica do Akasha, a Ciência Oculta, fala sobre isso, né? E também fala dessa construção de Atlântida a partir desses seres angelicais, arcangelicais, que, obviamente, né, isso é uma visão cristã. Na visão greco-romana, são mitologias diferentes. Então, lá foi Netuno, o filho dele, Atlas, também, que ajudou ele a construir, etc, etc. Então, observe que eles se referem, tanto o Steiner quanto o Platão, se referem a seres extraterrestres, ou seja, não aquela visão que a gente tem de ET, não. É uma visão, olha, são seres extremamente evoluídos que provavelmente construíram, fizeram tudo o que nós temos aqui, né? O universo, o sistema solar, tá? Jesus Cristo foi uma dessas personalidades, assim como Buda, tá? E aí a gente vai estudar sobre esses descendentes justamente dessas culturas, da cultura Atlante, que formou o hermetismo, né? No Egito. Então, por exemplo, Hermes de Trismegisto, quem ele era, né? Então, até hoje ninguém, uns falam é o deus Thoth, outros falam não, é um filósofo egípcio muito antigo. Mas, de acordo com a ciência oculta do Steiner, né? O Hermes de Trismegisto era um Atlante, um dos sábios que, né, antes do colapso, né, da inundação da Atlântida, foi encaminhado para para formar outras civilizações, né? Então, por isso que todo o conhecimento hermético e as ciências ocultas foram criados pelos Atlantes, tá? Descendentes dos lemurianos, que tinham contato direto com os deuses, tinham poderes como telepatia, uma força descomunal. Antes do dilúvio, grupos de sábios então foram enviados para a Pérsia, exemplo, Zoroastro na Pérsia, no Egito, Hermes de Trismegisto, sem dúvida, para a Índia, tá? Que são que escreveu os Vedas, né? Os Vedas foram escritos justamente por essas entidades, por esses remanescentes da Atlântida,
tá? E aí eu repeti Pérsia aqui, tudo bem, sem problema, né? Então, Pérsia, Egito e Índia, principalmente. Claro, e aí eu volto a citar o Graham Hancock, né? Nas Digitais dos Deuses, que ele fala muito sobre o Peru, né? E ele fala bastante também sobre um ser gigantesco chamado Viracocha, né? Nome estranho, mas é um ser lá que fundou a civilização Inca, os maias, era poderoso, andava sobre as águas, tanto é que depois que ele deixou todo o legado ali, né, a respeito daquelas civilizações que a gente conhece, como os astecas, seus templos, suas pirâmides, semelhantes, né, as outras pirâmides ao redor do mundo, monumentos, observatórios, tá? Templos como observatórios celestes. Então, esse ser, esse viracocha, ele sai, né? Ele vai em direção ao Atlântico, quando ele termina o trabalho dele lá na região que hoje é nossa América do Sul, tá? Então, é muito interessante vocês lerem, para se aprofundar, né? Isso aqui é só um resumo. Mas para se aprofundar nisso que eu estou falando, deem uma lidinha nesses livros. Esse aqui é bem pequenininho, tá? Mito ou realidade, bem resumão, mas muito interessante também, tá? Da editora Rosa Cruz. E ele escreve aqui sobre várias conclusões até de certa maneira, recentes, né? Tipo século XX, século XXI. Por exemplo, os hieróglifos egípcios não se originaram da linguagem mesopotâmica. Então, olha que coisa curiosa. Então, os hieróglifos, né? Muita gente fala, por exemplo, astrologia, né? A astrologia começou na Mesopotâmia, com os sumérios, não sei o quê, e foi para o Egito. Só que os hieróglifos, a mitologia egípcia, ela já tem uma outra roupagem, tá? E outra coisa interessante que ele também, isso aqui, né, algumas conclusões chegadas pelos arqueólogos da atualidade, o Saara Central foi no período neolítico um dos centros mais vivaz da pré-história, ou seja, com mais vida, né? Coberto de pastagens e civilizações que não têm origem lendária. Então, ali, onde é um deserto, já foi um lugar exuberante, né? Então, é por isso que, né, as pessoas que não conseguem entender a Terra como um ser vivo, tá? Elas acham que, nossa, aquecimento global, mudanças climáticas. Não, isso existe, tá? O ser humano é muito pequenininho para ter esse poder de transformar um continente. Mas, como ser vivo, como o nosso sistema solar em movimento, ah, 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 é, em espiral, né? Em direção aí ao centro da galáxia, etc. Coisas que poucas pessoas entendem, poucas pessoas sabem tamanha a dimensão cósmica de tudo isso, de todo esse movimento. Então, obviamente, nossa terrinha, ela não vai ficar exatamente igual. Já houveram continentes que não existem mais, já houveram lugares que eram exuberantes, como o Saara, que hoje é um deserto, tá? Se transformou em deserto por causa do aquecimento global, por causa das guerras, por causa do pum das vacas, do cocôzinho dos pinguins. Não, gente, tá? Isso aconteceu por ser um ciclo
natural de mudança, de transmutação, que é o ser humano, infelizmente, não consegue entender isso ainda, né? Depois da derrota, olha aqui, o que diz aqui a mitologia, a história, né? Da grande guerra entre Osíris e Seth, né? Osíris é o deus dos deuses, primeiro rei do Antigo Egito, tá? E Seth, seu irmão, que era, né, que queria tomar o poder. Então, depois da derrota de Osíris por Seth, aquela história, né, que Seth colocou Osíris, né, dentro de um caixão, jogou no Nilo, e a Ísis teve que ir atrás. Então, a chegada do primeiro país em pequenos grupos sucessivos dos primeiros servos de Horus vindos do Ocidente, do outro lado da Líbia. Ou seja, o que significa isso, né? Claro que não existia essa civilização atlântica, existia a civilização lemuriana, mas existiam outros seres mais primitivos povoando a Terra, né? Então, depois dessa guerra entre o bem e o mal, vamos dizer assim, Osíris e Seth, né? O primeiro país, ou seja, né, os primeiros organizadores do Egito como um país, servos de Horus. Horus, na mitologia egípcia, é o filho de Osíris com Ísis, que derrota Seth, ou seja, é um deus que derrota o mal, né, um deus guerreiro. E esses servos de Horus, né, poderiam ser interpretados também como os Atlantes, aqueles que vêm, não, vamos instituir a paz, instituir a tecnologia, a evolução aqui nesse país, aqui no Egito, né? Vindos do Ocidente, do outro lado da Líbia. O que existia no Ocidente, o outro lado da Líbia, né? Então, a gente chega à conclusão que é a Atlântida e que eles podiam, então, atravessar aqui o Saara, não era um deserto, tá? Bom, então, é isso, tá? Essa é a Atlântida, né? Eu não, como eu já disse no vídeo de Lemúria, eu não estou fazendo esses vídeos para provar ou não comprovar a existência. Isso aí tem vários outros vídeos que defendem a existência ou não, tá? Na verdade, o que eu estou querendo recuperar através desses autores fantásticos, né? Desses pesquisadores que eu citei aqui, é justamente entender, né? A mitologia, entender a história, entender o quanto é importante essa conexão. E isso lá em Crítias do Platão é bastante evidente. Porque no final, e aí tem um mistério aí, né? Porque no finalzinho de Crítias, ah, quando os Atlantes eles estavam nesse processo do corpo, né? Após gerações, o corpo começa a ficar mais grosseiro, mais material. Então, conforme eles vão se aproximando da materialidade, eles vão se tornando mais apegados, vão se rendendo à cobiça, né? Que o que que acontece? Eles começam a invejar, começam a querer o poder dos deuses e voltar as costas a essa divindade, né? Ou seja, toda essa harmonia que eles viviam começou a acabar, e por que não dizer essa quebra de contrato, vamos dizer assim, entre esse povo evoluído e as divindades e a espiritualidade causou um caos, causou a destruição, por que não, né? E aí, no final de Critias, que não tem final, aliás, tem uma interrupção, exatamente no momento em que Zeus, deus dos deuses, né, é, disse o seguinte:
Bem, então Zeus vai aplicar uma punição sobre os Atlantes, sobre a Atlântida. E Zeus reuniu os outros deuses. Nesse momento, a narrativa de Critias é interrompida. Então, isso é um mistério, porque até onde eu sei, comentem se eu estiver errada, Platão nunca deixou um livro sem uma conclusão. Esse Critias termina exatamente aí. Como que alguma ou foi subtraído, né? Minha opinião, essa parte foi subtraída. Por quê? Não sei, não interessava, né? É como o incêndio na biblioteca de Alexandria, né? A gente não sabe o que foi perdido ali, né? Então, quais as demandas de Zeus no final do livro de Platão? Ninguém vai saber, né? Então, é mais um mistério para a gente ah, pensar, né? O que estava acontecendo. Então, em suma, essa desconexão com a espiritualidade é que causa o caos entre nós, seres humanos, que estamos aqui justamente para um aprendizado evolutivo, e as divindades, os construtores do universo, certo? Então, a Atlântida é um exemplo vivo disso. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas que serve de um exemplo para nós não agirmos novamente para a destruição, para o caos aqui no nosso planeta, né? Nosso ser vivo que nos acolhe. Eu acho não, eu tenho certeza que nós temos que nos reconectar, entender toda essa esse conhecimento antigo que é chamado de pseudociência, como a astrologia, né? Que é banalizado, como a cabala, a filosofia da árvore da vida, tá? Então, no próximo vídeo eu vou fazer esse desdobramento, né? Esses sábios que foram para a Índia, a Pérsia e o Egito, eu vou obviamente dar enfoque ao Egito, que é a partir de Hermes Trismegisto que surgiu todas essas ciências ocultas, inclusive a astrologia, e aí a gente vai desenvolvendo isso até isso se transformar num curso de filosofia hermética e magia cabalística. Grande abraço!